nós estamos estreando a mesa nova. E a adaptação da mesa nova leva um certo tempo. Então, o pessoal que está em casa tem feito alguns recadinhos, nós estamos ajustando tudo direitinho. A mesa comunica com o computador, que comunica com a transmissão, e esses ajustes aí, eles levam um certo tempo. Então, contamos com a compreensão de todos vocês e também do pessoal de casa, mas nós estamos chegando lá. Na classe de novos membros, tem um capítulo intitulado O que se espera de mim como membro da igreja. Em nossa igreja, nós nunca solicitamos aos membros que façam mais do que aquilo que a Bíblia espera que um membro faça. E há um capítulo da classe de novos membros intitulado Pacto de Membresia. E esse pacto de membresia é algo tão especial. O pastor Nildo deu essa aula domingo retrasado, não me lembro. Disse, pastor, seria tão bom que toda a igreja tivesse conhecimento desse conteúdo, porque tem muita gente que não sabe a importância. Então, nós transformamos aquele capítulo em uma mensagem, e vamos pregar essas mensagens aos domingos pela manhã. E o tema de hoje é comunhão. Comunhão é a vida da igreja. Comunhão é a vida da igreja. Quando nós estamos em comunhão, ali há vida. A igreja é um corpo. Por ser um corpo, as partes do corpo precisam estarem em comunhão. Tem gente que se sente sozinho. Por que se sente sozinho? Porque não está em comunhão. Por que a gente tem tanto trabalho em pequenos grupos? Por que a gente faz o discipulado, que promove comunhão? Por que a gente estimula os pequenos grupos? Promove comunhão. Por que os ministérios estão juntos? Promove comunhão. Por que o conteúdo da EBD é dividido por classes? Isso favorece comunhão. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Em algumas igrejas, assim, é a comunhão. Vamos participar da comunhão. Então, a ideia é que você possa entender com mais profundidade a importância de pertencer a uma igreja e estar em comunhão com ela. Pode alguém pertencer à igreja e não estar em comunhão com ela? Pode. Tem muita gente que não está em comunhão com a igreja. Por quê? Porque não frequenta os trabalhos da igreja, não se encontram com os irmãos, não compartilham o coração. Eu me lembro que nós fizemos um retiro uma vez, e ali a gente colocou o seguinte tema: o comum da comunhão é comungar o coração. Foi maravilhoso aquele tema. Até hoje ficou na mente de todos que foram ali. Então, se você se sente fora da comunhão, você precisa vir participar, porque nós temos todo um programa para incluir você na comunhão. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre comunhão. Romanos 14, 19. A Bíblia diz assim: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Pessoas que se reúnem para promover dissensão, falar mal dos outros, emitir julgamento, criar conceito sem conversar com o outro, está desrespeitando a recomendação do apóstolo Paulo aos Romanos. Procurem sempre coisas que trazem a paz. Se eu procuro coisas que produzem segregação, separação, nós estamos no caminho errado. Por isso que não dá para a gente ir para uma igreja e aqui juntar 5, 6 e a gente ficar falando de pessoas que não estão aqui na reunião dos 5, 6.
Muitas vezes julgando uma aula, uma pregação, um louvor, ou uma apresentação, ou um evento. Ontem nós tivemos aqui um evento maravilhoso. Graças a Deus, muitos elogios. Mas se você se junta com alguém para poder evidenciar o negativo, potencializar o que está fora do lugar, você não está promovendo a paz. Não está ajudando a fortalecer uns aos outros. Agora, isso é o apóstolo Paulo. Agora veja o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência. E aqui, gente, é muito sério. A desobediência é uma característica de Satanás, do diabo. O diabo estimula a desobediência. Por isso que o indivíduo que está cheio de si, não obedece. O indivíduo que dirige a sua própria vida não vai obedecer a ninguém, muito menos a palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro diz, olha, vocês agora já se purificaram, e a purificação dá-se pela obediência. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou muito intolerante com a insubordinação. Sou muito intolerante com crente desobediente. Tenho tentado melhorar, não é fácil não, viu gente? Que eu não sou perfeito. Mas esse negócio de desobediência, olha, a obediência purifica a verdade. E agora que já tem amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Primeiro, não dá para ter um amor fingido. Tem que ter um amor sincero, verdadeiro. E às vezes nós temos dificuldade de expressar amor. Algumas pessoas da minha geração, por exemplo, teve que dizer eu te amo. Porque nós não recebemos isso verbalizado. A gente tem muita dificuldade de dizer que ama alguém. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme. Tem um pastor amigo meu, pastor Adilson, quando ele me vê de longe, e o que é? Eu te amo! Falei, publica no jornal. Agora vocês acham que eu não gosto quando ele grita? Vocês acham que eu gosto ou não gosto? Por que eu gosto? Todo mundo gosta, é bom saber. É bom ser amado. De vez em quando ele não só diz isso, depois me dá um beijo bem instalado. Falei, ô rapaz. Veja, amor não pode ser fingido, tem que ser sincero. Amor sincero, ele é demonstrado. Como é bom rever pessoas aqui, como alegra o meu coração toda vez que eu encontro vocês, alguns de vocês. E alguns podem pensar, ele só é assim porque ele é o pastor da igreja, tem obrigação. Mas não só isso não, os pastores, quando eu vou para a reunião dos pastores, eu faço questão de cumprimentar todos eles, individualmente. Aqui eu cheguei aqui e cumprimentei todo mundo que estava aqui. Quem chegou depois eu não pude cumprimentar, mas quando eu cheguei, cumprimentei todos que aqui estavam. Porque para demonstrar esse amor não fingido, esse amor verdadeiro, sincero. Por isso o apóstolo vai dizer que nós devemos amar uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Tem gente que tem um coração sujo. O antônimo de coração puro é um coração sujo. Começa, às vezes, a fazer julgamentos e fazer distinção, né? Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nessa mesma direção, dizendo o seguinte: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Bondade e atenção. E perdoe uns aos outros. Bondade, atenção e perdão. Por que eu tenho que ser atencioso, bondoso e perdoar? Porque Deus fez isso por nós. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus dá atenção a vocês. Deus é bondoso para com vocês. Sejam
bons, atenciosos e perdoem uns aos outros. E ele continua: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam. Então, por exemplo, sabe que você vestiu uma roupa que não combinou? Aí você vai ser sincero com o irmão: essa roupa não está combinando com você. Essa palavra vai fazer bem ou vai fazer mal? Oh, gente. Às vezes eu faço umas combinações que só por Deus. Quando eu percebo, já estou na rua. Já estou constrangido. Começo a esconder a coisa que está fora do lugar. Aí vem um engraçadinho que tem muito amor por mim. Diz: não está combinando. Eu falei: quem te perguntou? Às vezes a gente fala uma coisa que gera mal, não gera bem. Não edifica. Não abençoa. Isso é recomendação. Quem é crente em Jesus tem que fazer essas coisas. Não tem conversa. Façam bem, digam coisas. Lembra daquela história da peneira? Antes de fazer algum comentário, passe pela peneira. Tem 3 critérios a peneira. Isso aqui que você vai falar é verdadeiro? É verdadeiro. Essa palavra vai edificar a pessoa? Vai edificar. Você gostaria que falassem isso de você? Um dia eu estava em uma reunião e fui fazer um comentário. E eu queria fazer um comentário, mas era negativo. Aí eu fui exercitar a peneira. Não, mas é verdade. Mas não é bom falar. Por quê? Vai edificar a pessoa? Não, não vai. Mas o capiroto parece que ficou aqui me soprando o tempo todo. Fala. E aquilo, de repente, você gostaria que falasse isso sobre você? Não gostaria, então fique na sua. Tá bom. E o papo está rolando, quando vi, plum, falei. Coisa do inimigo. Como eu me arrependi. Aqui no púlpito, às vezes, eu penso em falar uma coisa e, na hora, pregando, não é bom falar. E eu estou pregando, não é bom falar. E, às vezes, sem querer, falo. Aí, pronto. Não tem como desmanchar, já falou. Muito ruim. A orientação é que a gente fale apenas coisas boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não pode fazer mal. Aí, às vezes, a gente fala uma coisa aqui, eu falei uma besteira agora, no aniversário da igreja, falei na liderança, pedi perdão na liderança, que eu quis elogiar 2 pastores ao mesmo tempo. Acabei deselogiando os 2. E o meu pai, que é meu amigo, disse assim: você percebeu que você quis se incluir em um elogio? Falei: percebi, pai. Falei tanta besteira naquele dia, inclusive isso. Ponto final. O autor aos Hebreus, que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, mas ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque eles sabem que vão prestar contas disso a Deus. Não vou obedecer ao pastor, não. Você está tirando a responsabilidade de Deus julgar o pastor, porque você está julgando. Todo pastor, eu, pastor Nildo, pastor Vili, pastor Tiago, nós sabemos que vamos prestar contas a Deus. Viu, Tiago, você que chegou agora? Sabe disso? Sabe? Vai prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus pelo que a gente fizer. E eles um pouco mais vão prestar contas a mim, depois a Deus. Mas prestar contas a Deus é mais sério do que prestar contas a mim. Então, aí as pessoas às vezes começam a julgar um comportamento, uma fala, uma ação, e não vou obedecer. E aí a gente vai cair nos versículos anteriores que a gente já estudou,
E a gente está desconsiderando que cada pastor sério, comprometido com a palavra, precisa levar a sério o que Deus está dirigindo e está falando. Se vocês obedecem a eles, farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. E é triste mesmo para a gente, como pastor, quando alguém não obedece, quando alguém tem uma compreensão equivocada e começa a fazer conclusões equivocadas sem esclarecer. E às vezes a pessoa entendeu uma coisa que não devia, que deveria esclarecer. O pastor, foi isso mesmo que o senhor falou? Foi. Não, não foi. Porque às vezes a gente falha na comunicação. As pessoas muitas vezes julgam expressões, comportamento. Passou por mim, não me deu bom dia. Já teve caso aqui de pastor passar por alguém e nem ver a pessoa, acredite se quiser. Já teve casos aqui. Mas ele é cego, pastor? Ele tem dificuldade de visão, meu irmão. Tem dificuldade de foco, nem todo mundo tem essa capacidade de enxergar tudo. E às vezes o cara até viu, tchau, depois eu falo com você. Pastor nem me deu atenção. Tem urgências. E lógico, tem prioridades. Então a igreja local é uma expressão visível do corpo de Cristo. A Igreja Batista em Lindóia é uma igreja local. Esta igreja é a expressão visível do corpo de Cristo. Quando nós enumeramos aqui os critérios, é porque nós não queremos que a nossa igreja esteja representada por pessoas que mostrem o corpo de Cristo com dificuldade. Paulo fala sobre a unidade do corpo e a necessidade de mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da fé, da paz. Precisamos estar unidos. Uma igreja unida é uma igreja forte, que cresce, que se dinamiza. A igreja dividida, ela é usada pelo inimigo. Eu conversava com o Valente hoje ali sobre como é fácil surgir uma rebelião. Foi isso que a gente conversou ali? Uma coisa dá errada, aí uma pessoa começa a alardear uma coisa errada, inflama rapidinho, como um fogo no palheiro. Por quê? Porque existe um combustível. O que é o combustível? A inspiração do inimigo. O negócio saiu errado. Eu também achei. Que coisa horrível. Estamos falando, de repente está todo mundo reclamando da mesma coisa. Por isso que nós aqui, os líderes, temos a responsabilidade de atenuar, de não inflamar. Vamos resolver. Precisamos resolver uma situação, pastor. Vamos. O que é que houve? Pastor, aconteceu isso, já foi resolvido. Como foi que foi resolvido? Beleza, tá, é excelente. Vamos atenuar, porque é fácil inflamar o coração. Por isso o pacto de membresia é um compromisso pessoal com a santidade, com a manutenção da unidade do corpo de Cristo. Imagine a igreja como uma construção, cada membro é um tijolo. E cada tijolo, ele é essencial. Se um tijolo está quebrado ou fora do lugar, toda a estrutura se enfraquece. Nosso compromisso fortalece essa construção espiritual. Inclusive, eu quero pregar um sermão que eu ouvi, muito lindo, sobre tijolo e pedra. Achei tão lindo aquele sermão, que eu tentei achar o esboço, não consegui, vou ter que desenvolver. Mas se alguém tiver, manda para mim, para eu não ter tanto trabalho. Há uma diferença enorme entre as construções que são feitas com tijolo e outras que são feitas com pedra. E o profeta trabalha isso e depois o Novo Testamento vai citando isso. Mas cada tijolo tem a sua função em uma parede. No nosso mundo atual, onde o individualismo é predominante, o pacto de membresia desafia a mentalidade do mundo atual. Que mentalidade é essa? Eu sou dono de mim mesmo. É a mentalidade do nosso tempo. Na minha vida mando eu. Eu decido o que quero, as minhas escolhas, as minhas prioridades.
eu faço o que der para fazer. Essa é a força do nosso tempo. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã é na contramão disso. Por isso o pacto, ele quebra esse individualismo que tem predominado bastante em nosso tempo. Esse pacto nos lembra que a igreja é uma comunidade cristã e nós somos interdependentes. Nós não somos autônomos. Nós dependemos uns dos outros. Eu me lembro quando cheguei aqui, viu? Esse rapaz aí conhece quando eu cheguei aqui. Naquela época, lá na igreja do Boqueirão, a gente cantava uma música assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Estou falando de 30 anos atrás. A outra está fazendo até coreografia, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Eu achava a música esquisita, porque música, regra geral, é adoração a Deus. Música, regra geral, é edificação, que vem ao nosso coração. Mas a música que é dando uma indireta para os irmãos, é um culto ao irmão. Olha, aí tem que fazer a mímica. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e assim vai. Até o fim. Olha o pastor Tiago fazendo ali a coreografia. Quase chamei ele aqui para fazer aqui hoje com a gente. Nós somos interdependentes, irmãos. Esse culto bonito só está sendo bonito porque todos vocês estão aqui. O pessoal que está nos vendo em casa, só estão nos vendo em casa, que eu tenho ali uma equipe grande trabalhando. Na mesa, na projeção. Se esse pessoal lá disser assim, eu vou embora, vamos ter problema. Essa mesa linda só está aqui porque alguém chegou, amanheceu cedo aqui e fez isso. Então, nós precisamos uns dos outros. A equipe do louvor, por exemplo, né? Põe a bateria para dirigir louvor sozinha para vocês verem o que vai acontecer. Ou então põe o baixo. Se tivesse tempo, se eu tivesse numa família, eu ia fazer o louvor só com cada instrumento, para vocês verem o negócio. É ruim, mas quando estão juntos, gera uma harmonia, uma sintonia, um crescimento. Então, gente, protegemos a comunhão da nossa igreja quando agimos em amor com os outros. Quando agimos em amor com os outros, nós protegemos essa comunhão. Portanto, esforcemo-nos. Não é uma coisa que a gente faz se der e quando der. Eu preciso me esforçar para proteger a comunhão, para promover a comunhão. É necessário que haja esforço. Vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram. Eu vou porque eu sou um cara obediente. Obediente. O amor ágape é um amor incondicional que Deus demonstrou por nós em Cristo. Esse amor mencionado em Romanos 14, 1 Pedro 1, é fundamental para a comunhão e a unidade da igreja. No contexto da igreja primitiva, os crentes enfrentavam perseguições externas. Mas o que poderia dividir a igreja era a falta de amor entre os membros. Hoje nós continuamos recebendo perseguição externa. Mas não vai acabar a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor, a não ser a falta de comunhão e unidade. Isso quebra a igreja. Isso quebra a igreja. O que quebra a igreja não é a perseguição. Eu me lembro que nós tínhamos vizinhos aqui que jogava pedra, jogava ovo. E não parou a igreja. Agora, a gente sempre trabalhou para que não haja divisão na igreja. Que não haja quebra de unidade, de união. Graças a Deus, nossos vizinhos hoje são uma bênção.
Ele muitas vezes participa do culto ali, da casa dele, ele canta o louvor, ouve a palavra. Um dia ele veio aqui e disse: pastor, esse é o terno que a igreja te deu? Falei: é. Eu ouvi que o senhor recebeu um terno. Bênção de Deus. A sociedade moderna ensina um amor condicional. A sociedade ensina um amor baseado em reciprocidade. O pacto de membresia, porém, nos chama a amar sacrificialmente, mesmo quando tudo isso não é conveniente. Vocês já perceberam que a separação, tantas separações hoje no nosso tempo? Porque o amor, na concepção de muitos, é um amor condicional. Pastor, vamos separar porque não amo mais ele. Falei: mas por que você parou de amar? Não sei, amor não é sentimento, esqueceu disso? Você tem um compromisso com o seu cônjuge. Vocês acham aí que esse casal bonitinho aí, tudo vive 100%? Eu vou pegar aqui esse casal novo aqui, Celso. Celso e Maria. Jonas e Dária. Quantos anos de casado vocês têm? 48. Jonas e Dária? 56. Gente, quantas vezes o Jonas já pensou em chutar a barraca? Eu acho que o Jonas, ele falou que tem quantos anos? 56? Pode dobrar aí, ó, o número de anos. Quantas vezes a dona Dária já pensou em dar um pontapé nesse homem aí? Mais vezes do que Jonas pensou em dar nela. Estou falando mentira aqui, dona Dária? Aí, casalzinho novo aí, tem umas coisinhas aí, já começa a pensar em desistir. É só brincadeira, viu? Aí disse: como é que ele sabe? Não. Vocês estão entendendo, gente? Porque o amor é mais do que gostar de você. Amor é mais de me corresponder, me retribuir. Amor é um compromisso que eu tenho que se transforma em atitudes. A gente se distanciou, procura se aproximar. Não, vou trocar de amor. Vai trocar de casamento? Vai sofrer. Eu estou feliz aqui, tem muita gente que está se recasando aqui. Eu estou achando bom também isso, negócio. Lógico. Mas pastor, se eu estou casado, estou bem agora, o senhor quer que eu me separe para casar com outro? Não, não é isso não, calma. Isso tudo a gente tem que conversar direitinho, não é bem assim não. Mas a sociedade moderna ensina um amor condicional, baseado em reciprocidade. O amor de Jesus foi incondicional. Ele morreu por nós quando nós, humanidade, o abandonamos na cruz. Ele morreu por nós quando nós, humanidade, gritávamos na multidão: crucifica-o! Ele morreu por nós quando nós jogávamos, escarnecíamos dele na cruz, na via dolorosa. O amor de Deus por nós é incondicional, nosso amor precisa ser incondicional também, porque ninguém é perfeito. Protegemos a comunhão da nossa igreja quando agimos em amor uns com os outros. Mas é muito fácil amar o meu grupinho. Meu grupinho aqui é jóia, então a gente se fecha aqui, numa panelinha, põe a tampa em cima, ninguém entra nessa panelinha. E quem está na panelinha não percebe que está gerando uma panelinha. E a panelinha é divisão, é segregação. O diabo gosta de panelinha. Às vezes a gente chama os nossos para uma pizza, chama os nossos para um churrasco, chama os nossos para um encontro. E os outros veem isso, e o diabo surfa em cima disso. Segundo lugar, protegemos a comunhão da nossa igreja quando pedimos perdão e perdoamos. Mas é tão difícil pedir perdão, sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso. Para pedir perdão, primeiro você tem que reconhecer que errou. Para pedir perdão, você primeiro tem que abrir mão de si mesmo, do eu.
eu já pedi perdão por coisas que eu achei que fiz certo. Então, Rodrigão, naquele dia que a gente fechou o pau ali, era certo, cara, você merecia apanhar. Mas ele disse assim, peguei pesado demais, me perdoe, Rodrigo, mas o que eu queria. Eu já pedi perdão por ter feito uma coisa certa, porque eu não queria gerar aquele sentimento. Veja a diferença aqui, ó. Hein, Maria? Eu não queria gerar aquele sentimento quando eu falei aquilo. Me perdoe por isso, mas o que eu falei precisava ser falado. E você precisa entender, Maria. Se tem dúvida, vamos para o gabinete. Vai ter um papo lá. Mas eu preciso perdoar e preciso também ser perdoado. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Por que Paulo está dizendo que a igreja precisa perdoar mutuamente? Porque tem necessidade de perdão de dois lados. Não é só de um lado, não. Sempre haverá necessidade de você perdoar alguém e sempre alguém terá que perdoar você. E você precisa entender que isso não te diminui, pelo contrário, isso te engrandece, isso te exalta. O perdão está no centro do Evangelho. Deus nos perdoou. De maneira gratuita, nós devemos oferecer o perdão. Quando não perdoamos, negamos o próprio coração do Evangelho. E nós somos uma igreja evangélica. O coração da nossa igreja é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu preciso perdoar. Um pai precisa perdoar um filho. Uma mãe precisa perdoar um filho precisa perdoar o pai, a mãe. Por quê? Porque com certeza na relação familiar, dentro de casa, coisas acontecem que geram tristezas, mágoas, e isso precisa perdoar. Eu estou citando muito aqui a Corrie ten Boom. Ela perdoou um guarda nazista que era responsável pelo sofrimento da sua família, e perdoou. Nós vimos o pastor Pingo, domingo passado, ele não contou uma história que ele já contou no passado, a casa dele foi assaltada. A vontade que ele tinha de pegar aquele cara que assaltou a casa dele, hein? Como eu teria, viu, se alguém assaltasse a minha casa e fizesse o que fizeram com ele. E ele hoje trabalha no presídio, atendendo presos, levando a mensagem de amor para os presos. Eu já veio aqui na nossa igreja alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Paulinho Bang Bang, que foi perdoado por matar a esposa e a filha na barriga de um sujeito. Não? E eu falei o quê? Eu não sei o que eu falei. Me ajuda a dizer, eu não entendi. O que foi que eu falei? Não, do sujeito não, é da mulher. Isso foi no Fantástico, saiu do Fantástico. O cara entra para assaltar um banco e está na fila. Naquela época, quem é do milênio passado sabe o que eu estou falando, os jovens não sabem o que é isso. Naquela época a gente ia para o banco fazer saque, fazer depósito, fazer pagamento. Hoje a gente pega aqui e faz tudo aqui. E a mulher estava lá grávida na fila, o cara entrou. E ao entrar, ele, atirou naquela mulher que ninguém sabe quem é, e a filha, mais o marido daquela mulher, foi no presídio e pediu para fazer uma visita àquele sujeito. Eu já pensei, devia estar com alguma coisa aqui, né, guardado. Ou então, alguma coisa aqui, para poder ferir. E aí, quando ele conversa com o cara, ele diz, olha, você lembra que aquela mulher e aquela criança, lembra, era minha esposa. E aquela criança ia ser meu filho ou minha filha. Mas eu quero dizer para você que eu te perdoo. Eu não te perdoo porque eu sou bonzinho, eu te perdoo porque Deus me perdoou e pediu que eu perdoasse. Jesus te ama. E ali trouxe uma palavra de salvação, o cara entregou a vida a Jesus, a vida daquele cara foi transformada. Ele veio aqui na nossa igreja umas 3 vezes. Eu não sei onde é que ele está agora, não sei nem se é vivo mais. Então, perdoar quem nos fez mal. Vivemos
em uma era de cancelamento, onde falhas são lembradas para sempre. Eu falhei com você, você guarda essa falha para o resto da vida. A sua falha é sempre lembrada. Ninguém percebe que o seu comportamento mudou, que a sua postura mudou, que você tem uma nova postura. Essa era do cancelamento, a gente pega uma falha de um indivíduo e cancela o sujeito, não existe mais. A igreja deve ser um farol da graça de Deus, onde o perdão não é apenas encorajado, mas também ele é praticado, ele é vivido. Terceiro lugar, protegemos a comunhão da nossa igreja quando recusamos a maledicência, a fofoca, falar dos outros. Uma vez uma irmã falou assim: pastor, mas falar dos outros sendo verdade não é pecado. Eu falei: é verdade, você não tem tanta coisa na sua vida, minha filha. Tanta coisa. Cuida-te de ti mesmo. Para ficar cuidando da vida dos outros. E às vezes isso acontece. Não usem linguagem suja, nem tola. Tudo que disserem sejam bom e útil, para que dê ânimo. A fala do cristão, ela precisa trazer bom ânimo e dar fruto. A fofoca é uma rachadura que promove fissuras nos relacionamentos. Hoje, nesse mundo digital, onde as palavras são lançadas sem reflexão, o crente é chamado a ser cuidadoso com sua fala, promovendo a edificação, não discórdia. Não é qualquer coisa que você curte, não é qualquer coisa que você clica no joinha, não é qualquer coisa que você dá um coraçãozinho. Uma vez eu vi aqui um casal, uma foto, o marido, a esposa, o filho, e um texto. Olha, fulano é um homem legal, eu só li aquilo ali e curti. Gostei de ser admoestado, gente, em amor. Vai lá dar uma olhadinha, pastor. Quando eu olhei, a pessoa está dizendo: meu marido é legal, nós somos bons amigos, mas nosso casamento acabou. Eu falei: mas fui lá e descurti. Era o inimigo usando meu dedo. Eu disse: não clica aí, desclica. A culpa é do inimigo. Aí a pessoa me ligou: pastor, foi muito obrigado, querido. Fui lá e discuti. Foi show. Nesse tempo, que às vezes faz muitas coisas sem refletir, vamos refletir. Será? Estamos vivendo um momento de fake news, gente. Muita mentira está rolando aí. Achei muito legal. Uma pessoa essa semana disse: pastor, qual a sua opinião sobre isso? Aí eu preparei um tratado. Mandei um tratado. Foi a Dani que falou isso comigo. Aquele vídeo que eu estudei e vi. Mandei para a Dani um tratado sobre o vídeo. Depois, uma outra mentira desse mesmo grupo, muito mais séria. Nessa época de política, gente, as pessoas se desconfiguram. E às vezes nós também nos desfiguramos. Os líderes. Esta igreja tem bons líderes. Os líderes desta igreja não são perfeitos, mas são bons líderes. E eu me incluo nisso, não sou perfeito. Também não posso dizer que sou bom líder, mas os líderes que estão abaixo de mim são bons líderes. Obedeçam aos seus líderes. Tem alguma coisa estranha? Vem falar com a hierarquia, vai falar com um dos pastores, vem falar comigo. Tem alguma coisa com o pastor Ilquias, fale com ele mesmo. Se continuar, vai procurar a convenção. Tem alguma coisa errada. Mas obedeçam aos vossos líderes. A submissão aos líderes espirituais é uma marca de humildade, de confiança na liderança de Deus. Os pastores e líderes são chamados a velar pelas almas e prestarão contas disso ao Senhor. Eu já vi a mão de Deus pesar sobre alguém, eu não quero nunca que a mão de Deus pese sobre minha vida. Horrenda coisa é cair na mão
do Deus vivo. A banda vai ocupar o seu lugar e nós vamos viver o que nós acabamos de ouvir. A igreja é o corpo de Cristo e nós temos a responsabilidade de cuidar do corpo de Cristo, promovendo esse cuidado uns para com os outros. Precisamos proteger a comunhão da nossa igreja. Não fala assim, cara, converse com ele depois, não fala isso aqui não, estou protegendo a comunhão. Olha, você está chateado, né? Procure fulano. Quer que eu vá com você? Eu vou com você. Mas eu preciso proteger a comunhão da nossa igreja. A igreja é o corpo de Cristo e a nossa responsabilidade, o sistema hoje. Geralmente você recebe isso lá na entrada. Hoje vamos fazer diferente. Hoje nós vamos fazer diferente. Você que vai participar da ceia do Senhor, vai vir aqui pegar o seu elemento e vai ficar em pé. O outro que vier pegar o elemento vai olhar para você e vai escolher sentar com você hoje e dividir o elemento. Deu para entender? Não deu não? Fica em pé aí, Ju e Fili. Está em pé. Eles já pegaram o elemento. Já pegaram. Aí, eles pegaram, estão em pé. Por que estão em pé? Porque você que vai pegar, vai cegar. Aí eu pego aqui o meu elemento. Filho, eu quero dividir o elemento hoje com você. Não, eu divido bastante. Com você, Ju. Aí a gente senta, nós dois do lado. Pode sentar. Fica em pé, filho. Você não tem ninguém ainda, não. Aqui, ó, nós dois vamos compartilhar. Eu quero dizer que você é uma mãe que me impressiona. Quero agradecer a Deus pela sua maternidade. Percebeu? Fui claro, deu para entender? Vamos ficar em pé enquanto o louvor canta. Você vem aqui, pega o seu elemento, fica em pé ou senta com alguém que você quer. Não sente com o cônjuge. Aproveita esse momento, senta com outra pessoa. Venham à mesa do Senhor. Te chama, no limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará. Das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão
do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Coisa linda, coisa linda. Vocês também precisam participar da ceia. Eu esperava que alguém viesse dividir comigo. Eu estou sozinho aqui, ninguém veio. Tem alguém sozinho aí também? Vem cá comigo, vem cá, Raquel. Agora, antes de a gente participar do pão, comer o pão e comer o vinho, beber o vinho, a recomendação para esse momento está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Em algumas igrejas, cada um abre e já come o seu, mas a gente é tão zeloso pela palavra que diz assim: portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Aqui na Igreja Batista, a gente espera ao comando de comer uns pelos outros. E aí você, agora sim, pode abrir. Não tem problema, vocês estão chegando, estão aprendendo. Não tem problema. Não tem problema. E a palavra de Deus diz que depois de cear, eles tinham experimentado um banquete, um jantar maravilhoso. Eu não sei como você recebeu o banquete de hoje, a palavra de hoje. Eu acho que a palavra de hoje foi maravilhosa, é um banquete. Depois de cear, tomou o pão e deu graças. Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz proporcionou para mim, para todos nós, vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Depois de ter dado graças, partiu o pão e deu aos discípulos e disse: comei dele todos, comamos do pão. Da mesma forma, depois de cear, tomou também um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Espero que você tenha tido um momento de orar com a pessoa que está do seu lado. Se não teve, aproveite esse momento e ore uns com os outros. A Raquel vai orar por mim, eu vou orar pela Raquel, e você pode ter esse tempo de orar uns pelos outros enquanto a gente continua.
ficar em pé. Nós vamos encerrar esse momento com a bênção apostólica, a bênção dos apóstolos. Toda vez que eu estou num ambiente onde a bênção apostólica vai ser dada, eu coloco a minha posição, as minhas mãos em posição de receber, porque eu quero receber essa bênção que vai ser impetrada sobre a igreja. Então eu quero que você receba essa bênção. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante do Senhor. Muito obrigado por Jesus ter oferecido para ser o nosso Salvador, perdoando nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, estando à direita do Senhor, intercedendo por nós, e hoje está morando em nosso coração. Quero pedir, Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão. Nós que não éramos povo e agora somos povo teu. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia e agora a temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e tenha um bom domingo. Hoje à noite, culto especial de missões com um missionário que vale a pena vir, viu?